Entrevista de Márcia Roseli Barbosa Ribeiro, entrevistada por Lígia Scalise, Barcarena, 22 de julho de 2025, projeto 30 anos Alu Norte, entrevista número ALU HV 022. Pode me dar. Primeiro, obrigada, Márcia. Eu sei que seu tempo é corrido. E eu vou pedir para você começar falando seu nome inteiro, o dia, mês e ano e a cidade que você nasceu. Tá, sempre te olhando, né? Márcia Roseli Barbosa Ribeiro. Eu nasci no dia 28 de 11 de 1975 em Belém. Você nasceu em Belém, seus pais são de Belém? Meus pais são de Belém. Você sabe como eles se conheceram? Bom, segundo a minha mãe, eles moravam na mesma rua e o meu pai passou na frente da rua e deu uma cantadinha nela, né? Esse foi o conhecimento. Ela tinha 17 anos e ele 18. Quem são seus pais? Minha mãe é Sueli Barbosa Ribeiro e o meu pai é Rubens Bernardo Cardoso Ribeiro. E o que eles faziam quando você nasceu? Eram jovens, né? Ainda estudantes. Né? A minha mãe me teve com 17 e meu pai tinha 18. E você sabe se você nasceu em hospital? Te contaram o dia do seu nascimento? Me contaram em partes. Eu nasci na Santa Casa, né? Que é um hospital antigo daqui de Belém, às 12h30, segundo minha mãe. Meio-dia e meio? Meio-dia e meio. Assim, essa é a lembrança que eu tenho que ela comentou comigo. E por que, Márcia? Opa. Você pode ajeitar essa gola só um pouquinho? Assim? Tá. E você sabe do porquê do seu nome, Márcia Roseli? Escolhida pela minha avó, Márcia Roseli. A minha avó, ela tinha um desejo das netas terem 2 nomes. E aí ela escolheu, eu sou a primeira neta, e aí ela botou Márcia Roseli. Quando você nasceu, como que era o entorno? Seus pais eram jovens? Vocês moravam com seus avós, talvez? Bom, antigamente, né, vou fazer 50 anos, então faz bastante tempo, quase meio século. Na época que a minha mãe engravidou, tiveram que casar, né, e nós fomos morar, minha mãe e meu pai foram morar com os meus avós paternos. Né? Só que o casamento durou apenas 2 anos, então logo depois eu e minha mãe fomos morar com a minha avó materna. Tá, então me conta um pouquinho desse começo de vida. Quem eram as pessoas que faziam tão parte da sua história? Então, com 2 anos, quando a minha mãe separou do meu pai, eu fui criada basicamente com os meus avós, né, maternos, minha avó e meu avô. E os meus tios, que eu nem chamo de tios, são como se fossem irmãos para mim, porque, tipo, uma faixa etária meio próxima. E logo depois a minha mãe foi para São Paulo, então eu literalmente fui criada pela minha avó. Então me fala da sua avó, quem é a sua avó? A minha avó é a Neuza Barbosa. Eu nem curto falar dela, porque ela já morreu tem 15 anos. Então ela foi a mulher da minha vida. Me criou e eu sou o que eu sou por ela hoje. Que bonito. Uhum. Ela era parecida, como que ela era fisicamente? Então, eu puxo mais para a família do meu pai, minha estrutura. A família do meu pai, ela é descendência africana e da minha avó é uma parte africana, outra parte indígena, então tem essa mistura. Então, minha avó, ela é menor, ela é uma mulher menor, mais clara. E eu puxei muito mais para a família do meu pai. E sua avó fazia o quê? Ai, que difícil, gente. Pensei que só ia falar de mim. Você é parte disso. Minha avó era feirante no Ver o Peso. E logo depois ela saiu de lá e começou a ter um trabalho em casa, né? Assim, uma lanchonete. E começou a ficar mais em casa, mas já bem mais velha. Mas assim, a minha infância, eu ia pro Ver o Peso. Ela começou a vender lanche e depois ela vendia açaí. Então eu levava as minhas amigas para tomarem açaí no Ver o Peso com a minha avó. Então é isso que eu lembro. E para mim é muito difícil falar dela porque ela não conheceu minha filha, né? E ela sempre, assim, tudo que eu tenho hoje de base familiar foi ela que me
que me orientou. Assim, apesar da minha mãe ter voltado quando eu tinha 13 anos, mas eu continuei com minha avó, morando com minha avó, né? E é por isso essa emoção, desculpa. Imagina, emoção boa é bem-vinda, né? Eu não esperava que... E essa avó, ela era calma, ela era brava. Ela era uma figura. As pessoas até dizem que não acreditam que eu fui criada por vó, porque normalmente a avó ela é muito adocicada, né? E a minha avó, sim, ela era uma pessoa muito doce comigo por eu ser neta, mas ela era muito firme, né? Então eu não tinha assim muitos quereres, não. Era o que ela podia dar. E se eu quisesse algo que ela não pudesse, ela era muito firme. Não tem, ponto, né? Então isso também ajudou a compor o que eu sou, né? A gente tem o que a gente pode e tem que ser feliz com o que a gente tem. Lógico que sempre com aquele propósito de querer mais, né? Querer mais daquilo que a gente tinha. Então isso foi uma coisa que me alavancou bastante. É um aprendizado que você carrega, então. Bastante, né? Ela era uma pessoa que me forçava a estudar, graças a Deus, e também a ajudar em casa. Quando ela começou a vender lanche em casa, era eu que ajudava ela na lanchonete, né? Então, mesmo eu fazendo faculdade, eu tinha que fazer chapa, sanduíche em chapa. Eu digo até hoje que eu sei fazer até x-tudo. Naquela época, né? Eu já ajudava nisso. Eu era parceira dela nessa parte. Ela era boa de cozinha? Muito, muito. Ela vendeu lanche, vendeu comida. Ela era uma empreendedora. Ela só tinha até a 4ª série do fundamental, mas era uma mulher que eu tenho certeza que sabia muito mais do que vários contadores que tem hoje, né? São memórias minhas, eu com ela, quando ela era feirante, e ela contando aquele maço de dinheiro, né? Eu achava o máximo, aquele monte de dinheiro, né? Era pouco, né? E ela sempre separava assim, não, esse aqui é para eu comprar as mercadorias do próximo dia, esse aqui é um a mais já para eu incrementar e esse aqui eu vou guardar, né? Então, muito melhor do que várias pessoas hoje aí que têm estudos, né? Então, ali ela já fazia uma contabilidade do negócio dela, né? Que legal. Nome? A vendinha dela? Não, porque as barracas nessa época no Ver o Peso não tinham nome. Não tinha nome. Então era tipo barraca da Neuza, mas não tinha nada escrito. Era só a barraquinha mesmo sem um nome. E seu vô? Então, meu vô, ele foi uma pessoa também que participou, mas ele era mais uma pessoa que não me influenciava tanto. Estava ali mais como uma figura masculina, que eu acho que foi importante na minha criação também, mas a pessoa mais forte realmente era ela, tá? Então, acho que é por isso que as minhas lembranças recorrem muito a ela, né? Então, várias coisas e vários termos que eu uso são muito que eu lembro que ela usava comigo, né? Tipo, isso não é todo mundo, né? Ou então, poxa, a Neuza, ela tá chorando porque ela quer ir para tal lugar. Ela fala, 2 tempos, né? Chora e depois para de chorar e tá tudo bem. Então, várias coisas. Então, acho que é por isso que eu tenho muito mais marcado ela do que ele. Ele é o Benedito. Também é uma pessoa ainda é vivo, não mora mais aqui conosco, mora em Tomé Açu, eu acho. Mas ele seguiu com outra família depois que ela morreu. Aí está mais afastado. E você tem alguma memória da sua infância muito feliz? Um momento que você ganhou alguma coisa, uma coisa que vocês fizeram juntas? Na verdade, a minha infância foi muito feliz, né? Assim, nós morávamos numa casa... Ai, vocês estão fazendo eu chorar muito. Só respirando. Fica tranquila. Quer água, alguma coisa? Eu aceito. Legal. Nós morávamos... Nem adiantou a make que eu tentei fazer ali no banheiro. Passarinho, gente. Ele se mata. Olha lá. Ele bate no vidro. Que dó. Nem sei qual. Oh, meu Deus. Acho que é pela luz, hein? Não? Não sei. É reflexo, né? Então vamos. Como que era a casa? Então, nós morávamos numa casa muito grande na Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tem a Cesupa ali em Belém agora, uma Cesupa antigamente era a fábrica da Antártica.
E aí, essa passagem de Getúlio Vargas, nós morávamos na segunda casa, uma casa imensa que é dessa rua até a outra rua. Então, nós tínhamos um quintal imenso. E a minha avó, ela tinha uma característica, ela veio do interior. Eu não me lembro exatamente qual é o nome do interior. Do Pará? Do Pará, né? E ela trazia os irmãos dela, ela trouxe todos os irmãos dela, ela tinha 11 irmãos. Eram 12 filhos. E ela foi trazendo, inclusive ela trouxe a mãe dela, que é a minha bisavó. Então, a minha bisavó também morou comigo uma época, só que numa casa atrás, né? Tínhamos a nossa casa e uma casa atrás. Então, eu sempre fui muito cheia de primos, né? Ali brincando. Ela não deixava a gente brincar na rua, mas em compensação a gente tinha um quintal imenso, então a gente, né, tinha vários animais. E a minha infância foi muito legal nesse sentido, né? De ter que correr de animais, porque estavam correndo atrás de ti, era pato, galo, gente, os bichinhos eram meio violentos. Então ela dizia, Márcia, vai buscar. Eu lembro que o nosso tanque era no final da casa. Então, da minha casa até o tanque, eu tinha muitas aventuras, porque eram uns bichos meio, né? Então, isso eu lembro muito, que eu dizia, mãe, não, por favor, não quero. Não, vai. Eu chamava ela de mãe, tá? Eu chamava minha avó de mãe. E aí, esse período aí da infância foi muito legal. Apesar de ser humilde, mas foi uma infância gostosa. Te faltou alguma coisa? Não. Nada do básico faltou. Nós não tínhamos coisas a mais, mas o básico sempre teve. E o que era mais importante, amor, né? E você falou com a sua mãe, quando você tinha quantos anos que ela se mudou? 2 anos. Para casa da avó e depois para São Paulo? Então, eu fico com esses 2 anos. Ela se separou, eu tinha 2, e ao mesmo tempo, com 2 anos, acho que no decorrer desse ano, ela também foi para São Paulo. O que ela foi fazer? Ela foi morar com uma tia que nós tínhamos lá, a tia Martinha, porque a minha avó queria afastá-la do meu pai. Uma mulher forte, a minha avó. Então, quando ela viu que meu pai estava tendo alguns comportamentos que não eram muito legais, ela falou assim, Sueli, vai, fica lá, deixa a Márcia aqui. Eu acho que ela nem deu opção para minha mãe, tá? E também minha mãe é muito nova, né, 19 anos. E aí ela foi, ficou 13 anos, não, 11 anos. Quando ela voltou, eu tinha 13. Vocês tinham contato? Ela vinha quase todo ano. A minha avó era uma pessoa muito família, ela era o esteio da família. Então, ela sempre, sua mãe, você me chama de mãe, mas sua mãe está lá em São Paulo. Né? E a minha mãe vinha todo ano. A minha recordação era que ela vinha todo ano, né? Para Belém, para me ver e estar com a família, né, também. O que você lembra? Como que era a tua sensação quando ela chegava? Eu não tenho muitas recordações, assim, porque a minha mãe realmente sempre na minha cabeça era minha avó, né? A minha mãe mesmo, infelizmente por ela ter ficado esse tempo longe, ela era como se fosse uma irmã mais velha que estava indo me visitar. Era legal, era bacana, mas não era assim, meu Deus. E aí ela falou que pegava no teu pé, então, sua avó, mãe, vou chamar de mãe agora, tá? Para você estudar. O que ela falava? Tem que estudar. Tem que estudar. Teu marido é teu trabalho. Esse é um termo também que eu não esqueço. Teu marido é teu trabalho. Márcia, independente do que você faça, porque mesmo que você namore ou deixe de namorar, case ou não case, se você tiver uma formação e um trabalho, você vai estar bem. Então, em cima disso, eu segui. E o meu tio, que é depois da minha mãe, ele é o mais velho, que é o Nilson, foi a primeira pessoa a se formar, a ter nível superior na família inteira, né, da minha avó. E ele também foi uma pessoa que foi minha referência, né? Então, tipo, poxa, eu quero muito ser como o Nilson, né, formado. Inclusive, a minha profissão é a mesma dele. Ele é engenheiro eletricista, eu também sou engenheiro eletricista. E, assim, a minha avó, né, minha mãe falando isso para mim, eu vendo o Nilson, eu vi ele passando no vestibular, eu vi as lutas. E ele também foi um cara que me ajudou muito. Né? Assim, o meu pai, quando a minha mãe voltou, o meu pai era taifeiro da aeronáutica. Então, ele tinha direito ao Rego Barros. Então, quando a minha mãe voltou, eu digo que foi uma das únicas coisas muito boas que meu pai fez para mim. Ele não fez nada de ruim para mim, mas essa foi uma coisa muito boa, que foi me colocar no Rego Barros. Então, eu entrei no Rego Barros, eu estudei no
Costa e Silva, La Luz Sodré, que são escolas públicas. E na sétima série do ensino fundamental 2, né, que a gente fala, eu entrei no Rego Barros, porque meu pai me colocou no Rego Barros. E eu fiquei da sétima série ao término do ensino médio. Então, isso daí me ajudou muito, muito, a passar, por exemplo, na UFPA, depois de engenharia elétrica. Só que o Rego Barros era uma escola que pedia mais material, aquela lista de material, né? E quem comprava primeiro era o Nilson, porque minha avó não tinha condições. E ali se levou a sério os estudos, então já olhando para o futuro. Muito. Já olhando para o futuro. Né? Tanto que eu lembro quando saí do Lauro, eu era a melhor aluna. Eu só tirava 10 no meu boletim. E o Rego Barros, então, assim, foi a minha primeira nota vermelha, tipo 2, numa matéria que eu nem lembro exatamente qual era a matéria. E aquilo me marcou demais. Eu falei, como assim? Não pode. E aí eu tive que realmente colocar mais energias, porque a minha base era fraca, né? Infelizmente, no ensino público. E no Rego Barros era muito mais pesado, né? Então, foram anos, assim, bem... Mas me prepararam, né? Para eu conseguir passar. Eu tentei o primeiro ano no vestibular, não passei, graças a Deus, porque eu fiz ciência da computação, não fiz engenharia. E aí eu desisti da ciência da computação e fiz engenharia elétrica. A sua adolescência, então, foi muito dedicada a estudar e ajudar a sua avó? Como é que foi? Basicamente. A minha avó ela era muito rigorosa. Então, nada de festas, nada de ir para casa de amigas, né? Assim, eu vou dormir, vou passar o fim de semana. Ela era muito rigorosa com relação a isso. Então, sempre em casa, né? Com os primos, ali e tal. Assim, eu pude sair mais na faculdade. Aí, sim, eu comecei a ter uma vida social, né, fora de casa. E o que você sonhava enquanto menina ser? Você já queria ser o que seu tio era? Ou você queria simplesmente se formar? Eu queria simplesmente me formar e conseguir ter o que eu não tinha, né, que eu via muitas de minhas amigas tendo. Quando eu entrei no Rego Barros, eu fui para uma outra realidade. E eu sempre digo que eu tenho uma sorte. Eu entrei numa sala onde eu só tinha filha de brigadeiro, filha de... Né? Então, que era uma realidade diferente da minha. Mas eu nunca tive vergonha da minha realidade, né? Sempre foi muito... Mas eu queria ter, né? Eu queria ter roupas, eu queria poder fazer as unhas, que elas já faziam, o cabelo. Então, isso me motivava, incrível. Era a minha motivação. Eu quero um belo dia poder fazer minha unha toda semana, porque as minhas amigas chegavam com as unhas feitas toda semana. E eu não tinha isso. Mas não é porque a minha avó era ruim ou porque não queria, porque não dava, né? E tá tudo bem. Então, isso me motivava a querer ser um degrau a mais, né? Eu tenho que me formar. Que era o que eu já começava a ver com o Nilson, a ter, né? Ele se formou, aí foi trabalhar na Eletronorte. Enfim, aí eu fui vendo a caminhada dele e eu dizia, opa, eu quero isso para mim. Porque já é uma vida melhor do que a gente tem, né? E nessa escola, você conseguiu fazer amigos fácil? Pelo que eu estou entendendo, você dava a cara ali, né? Consegui. Eu sempre fui assim. E eu puxava muito a minha avó. Depois que eu cresci, né, saí daquela da infância, minha avó era uma pessoa muito envergonhada. Eu sou feirante. Por que eu não tenho como me socializar com essas pessoas. E eu comecei a dizer para ela, você paga imposto igual todo mundo, então temos sim que estar onde quisermos estar, vamos lá. Então, isso eu acho que facilitava as minhas amizades, né? Eu nunca tive dificuldades em estar, né, com as pessoas. Então, mesmo estando lá com uma turma com mais condições financeiras do que eu, tanto que eu levava elas para ver o peso, para tomar açaí. E ela era uma festa. Não, bora de ônibus! Elas nunca tinham andado de ônibus, então, bora. Então, eu levava. E ela morria de vergonha, minha avó. Meu Deus, Márcia, como você traz? Eu falei, mãe, elas vão amar tomar açaí com pirarucu. Melhor ser de pirarucu do Ver-o-Peso, então vamos. E ela servia, gente, era muito legal. E você tem memórias dessa adolescência com as amigas, além dessa, que é muito boa? Aniversário de 15 anos, alguma coisa que te marcou? Gente, eu pouco lembro. Eu acho que nessa época a galera não fez muito, não. Eu tinha uma amiga que morava no Marex, que até hoje a gente ainda tem contato, mas ela não mora mais aqui, que era a pessoa que eu estava mais junto. Nós fizemos
Eu me lembro da minha primeira apresentação de dança no Rego Barros, porque o Rego Barros era um colégio, eu não sei como ele está ainda hoje, mas na minha época a gente ia de manhã e à tarde. Então, à tarde a gente tinha aula de artes, tinha aula de cozinha, nossa, muita coisinha. E aí a gente tinha, eu acho que era um evento cultural, que eu não lembro o nome, e foi a minha primeira dança, inclusive foi numa música do A-ha. Olha a coincidência. E essa minha amiga, Luciana, era uma pessoa que ficou muito, muito forte comigo. Foi a minha amizade do ensino fundamental, 7º e 8º, porque no ensino médio ela fez CH e eu fiz CR. Aí, então a gente já meio que se separou um pouquinho, mas continuou. Mas realmente ela foi a pessoa que mais marcou. Mas ela não fez 15 anos, a Lu, eu lembro que ela viajou. Ela não fez, ela não quis 15 anos. O que é CH e CR? Ah, então, ciências humanas, ciências exatas e ciências biológicas. Na minha época, a gente tinha que escolher no ensino médio qual era a ciência que você queria. Então, a Lu foi para ciências humanas, eu acho que ela formou em administração, e eu fui para ciências exatas porque eu queria engenharia. Você era boa nos números já? Muito, desde essa época. Inclusive, quando eu saí do Lauro Sodré e fui para o Rego Barros, a única matéria que eu não declinei as notas foi matemática. Então, eu já sabia que eu ia para exatas. Essa já era a única verdade. Aí eu tinha que escolher qual profissão dentro dessa área de ciências exatas, né? E namoradinhos da adolescência já tinha? Era proibidaço. Não, minha avó não deixava. Não namorei nessa época, não. Comecei a ter algo. Eu tive poucos namorados, tá? Eu tive três namorados contando com meu marido. 3 namorados que foram em casa, assim, conheceram família. Eu tive 3 namorados. Então, pouco. Porque logo que eu entrei na faculdade, meu foco também era me formar, tá? Então, eu achava que eu não podia desviar. Hoje eu penso diferente, mas naquela época, com aquela pressão, minha avó ela fazia uma pressão psicológica grande. Eu ficava com medo, confesso. Tipo, ai, meu Deus, eu vou arranjar namorado, eu vou me desviar. Vai que eu me apaixone, eu não queira mais estudar. Era o que vinha na minha cabeça. Então, eu não tinha namorados. Eu tinha pessoas que eu ficava ali, ia pro forró da Federal. Isso eu fiz muito nos meus 5 anos. Tinha o forró na sexta, então toda sexta eu estava no forró. Mas namoro mesmo, bem pouco. Não dei muito foco, não. E sua mãe, quando ela voltou, ela fez família? Ela teve mais filhos? A minha mãe, ela fez família em São Paulo. Eu tenho uma irmã, que é paulista, que veio com a minha mãe. Então, quando a minha mãe veio, eu ia completar os 13 anos e a minha irmã, eu sou mais velha do que ela, acho que 7 anos. A minha irmã tinha uns 5 anos. Quando a mamãe chegou. A Dani tinha 4, eu ia fazer 13, ela ia fazer 5. É isso aí. E sua relação com ela? A gente não tem assim uma relação muito interessante, não, eu e minha irmã. Hoje ela mora em Castanhal. Eu tenho 2 sobrinhos, um menino e uma mocinha. E a minha mãe mora comigo. A minha mãe mesmo mora comigo. Né? A Sueli mora comigo hoje. Vamos fazer 4 anos. Mas assim, meu contato com a minha irmã é mais para tratativas da minha mãe. Né? E aí você passou no vestibular, me fala desse dia. Eu passei em 2 faculdades. Ah, ela vai chorar de novo. Eu passei no Cesupa e saiu primeiro o resultado. Eu estava por aqui, já fizemos festa, porque eu falei, não, vai que eu não passo na UFPA, eu quero cantar, né, a música do Pinduca. Então, a gente já fez uma festinha lá, meu pai foi. Então, né, foi interessante porque a gente não tinha muito contato, mas ele foi para a festa lá, a gente passou. E da UFPA, como ficou uma coisa assim muito... Não sabia a hora que ia sair, eu estava aqui em Barcarena, porque o meu tio, ele trabalha até hoje na Eletronorte. E ele trabalhava aqui na Vila do Conde. Então, ele tinha uma casa aqui na vila. E eu sempre fui muito grudada com ele. E, em consequência, com a família dele, com a esposa dele na época. A Jurema, que foi uma pessoa que me ajudou muito também. E eu estava aqui, com ele, com ela e os 3 filhos. E eu escutei o meu nome no vestibular da UFPA, no carro, esperando um ônibus para pegar um ônibus para ir para lancha, não tinha alça viária na época, para poder ir para casa. Então, eu já cheguei em casa, a festa já estava iniciando lá, né? Compra carne, churrasco, aquela coisa típica
nossa, daqui do Pará, né? De fazer o vestibular. Então, assim, isso eu lembro muito bem, porque foi bem marcante. Anunciavam no rádio? Anunciavam no rádio. Eu acho que ainda anunciam hoje, não anunciam? Mas na minha época, era surreal. Era no rádio, engenharia elétrica, Márcia Roseli Barbosa Ribeiro. E saía no jornal, tá? Eu tenho meu jornalzinho, engenharia elétrica, eu e meu marido também tem. E tá lá meu nome. E eu escutei, Márcia Roseli, e aí foi aquele choro, abraço. E aí eu fui, e logo depois eles foram também. E aí a festa rolava até aquele negócio de quebrar ovo, tudo aquilo. Isso no quintal de casa? No quintal de casa. Eu acho que hoje ainda rola isso aqui no Pará, viu? Talvez menos forte. Na minha época era muito forte, muito mesmo, muito. Aí eu fui para frente do cursinho, porque eu fiz cursinho, né? Não fiz um teorema. Fomos para lá, pegamos lá a camisa, falei lá com o dono do cursinho, voltou para casa, enfim. Foi a festa. E sua avó? Ah, super feliz, né? Graças a Deus. E aí você saiu da casa dela para estudar ou você continuou morando com ela? Continuei morando, formei, continuei morando. Eu saí da casa da minha avó em 2002, Márcia. Eu sou ruim de data, tá? Muito ruim. O bom de datas é meu marido. Eu saí, eu acho que em 2012, já tinha feito mestrado quando eu saí. Né? Eu já estava namorando com meu marido. E aí a gente decidiu morar junto. Então, pera. Na faculdade você teve algum trabalho, estágio? Tive. Eu estagiei na Eletronorte. Eu era bolsista. Eu quando entrei na faculdade, a gente sempre foi muito humilde, né? Então eu lembro que a minha avó me dava R$3 para passar o dia. O RU lá, que é o restaurante universitário, é R$1 o almoço. Então eu almoçava no RU. E assim, meu objetivo sempre foi ganhar dinheiro. Eu tinha que ganhar dinheiro, né? E aí, passei o primeiro ano nessa, né? Primeiro semestre, segundo semestre. No terceiro semestre, eu digo, não, tem que arranjar uma bolsa. Então, desde o terceiro semestre, uma bolsa de iniciação científica. Então, desde o terceiro semestre, eu já consegui. Eu fui com um professor, porque o meu tio já tinha estudado lá. Então, eu não me senti nem um pouco inibida de usar o nome dele. Então, eu fui, me lembro muito bem quem era o professor, o Biratã. Falei, Bira, né, eu sou sobrinha do Nilson e tal, precisando de uma bolsa. Ele falou, mas qual o semestre que você está? Eu falei, estou no terceiro semestre. No terceiro semestre eu só vi o cálculo e física. Eu, sim, por isso que eu preciso de uma bolsa, né, para eu começar já a entender de engenharia. Ele falou, Márcia, não tem como dar bolsa para uma pessoa do terceiro semestre. Eu falei, mas eu preciso. Eu ganhei ele na insistência. Essa foi a primeira conversa, tive várias conversas com ele. Ele me deu uma bolsa. Eu me lembro muito bem, R$112 eu ganhava na primeira bolsa, mas era o máximo para mim. Porque eu já não dependia da minha avó. Já era uma ajuda, né? Então, do terceiro semestre, que era no início do segundo ano, até o final, eu fiquei com bolsa de iniciação científica. O que você fez com esse dinheirinho pela primeira vez? Eu reformei. Assim, a princípio, eu já me custeava, né? E depois eu construí a cozinha da minha avó, porque ela não tinha armário. Algumas coisas bobas, mas que eu achava o máximo. Só com esse dinheirinho, porque depois foi aumentando. Porque eu deixei de ser bolsista de uma bolsa que eu esqueci qual era o nome. Aí passei a ser CAPES, aí era um pouco maior, R$250. E aí isso ia me ajudando, tanto no meu custeio de comprar material também lá na faculdade, como em casa, né? Fazer compras, eu achava o máximo ir fazer compras com ela, porque eu comprava as besteiras que a gente não podia comprar antigamente. Fazia unha? Fazia minha unha. Arrumei meu cabelo, sim. Foi uma das coisas que eu fiz questão de fazer. O que era esse arrumar o cabelo, exatamente? O meu cabelo, como eu te falei, a minha família ela é indígena e africana, mas eu creio que o sangue africano ele é mais forte. O meu cabelo ele é enroladinho, e eu não queria ele enroladinho, eu queria ele mais lisinho. Então, arrumar o cabelo era isso. Na época era muito a fama de alisar o cabelo, né, e tal. E eu queria isso, só que era caro, né? E aí era esse o arrumar o cabelo, entendeu? Era poder ter condições de ir num salão e dar um trato no cabelo, como eu falava naquela época. Então, a universitária estudava, fazia bolsa científica, ia no forró, trabalhava. Toda sexta eu ia pro forró. E fim de semana eu ajudava minha avó
lanchonete. Acho que ela já estava com a lanchonete em casa. Eu até brincava com ela que era difícil arrumar namorado porque eu ficava trabalhando no fim de semana até 11 horas, meia-noite. Então, eu tive um namorado que durou aí 1 ano e um pouquinho. O Roberto era muito engraçado. Ele chegava em casa às 10h30 da noite. Eu digo, dá até para ter 2 namoradas, né? Porque ia no primeiro momento com uma e depois comigo, porque eu estava trabalhando, né, com ela. E foi sua paixão? Você se apaixonou? Não. Aí eu sempre fui meio cética com relação a isso. Minha paixão mesmo é o meu marido hoje. Que eu quis realmente construir família, morar junto. O restante foi namoro, assim, mas... Como é que vocês se conheceram, então, com seu marido? O meu marido, ele era mecânico do meu tio, do Nilson. E numa dessas idas para levar o carro do meu tio, eu conheci. Começaram os olhares e aí a gente começou a bater papo. Lá em Belém? Em Belém, tudo em Belém. Até hoje, meu marido, depois que a gente se conheceu, ele terminou a faculdade, ele é engenheiro mecânico, mas continuou com oficina mecânica. Né? Ele não veio para a indústria, ele manteve o negócio dele. Quando que vocês se conheceram? Em final de 2001. Eu estava terminando o mestrado. Você já emendou faculdade, mestrado? Já. Eu formei em final de 99. E... a Márcia queria fazer mestrado? Não. Sempre naquele objetivo de ganhar dinheiro, não vou mentir, é isso. Só que na época não estava fácil o mercado, né? Então não consegui emprego. Primeiro que eu estagiei na Eletronorte, que era uma estatal, não tinha como me contratar. E aí na época não consegui emprego. E aí, como eu já estava nesse mundo acadêmico, né, de estar ali, eu já comecei a me me inscrever para mestrado, com bolsa, óbvio, né? Então, eu me inscrevi em vários mestrados, Santa Catarina, Espírito Santo, UFPA, USP, Unicamp, e eu fui chamada de Santa Catarina, tudo federal, né? E a UFPA não tinha saído o resultado ainda. E a de Santa Catarina já estava confirmado com bolsa. Aí eu lembro até que o Nilson falou assim, vamos, a gente vai lá, a gente ajuda, a gente verifica lá um local para te ficar, porque eu tinha bolsa, né, eu podia me sustentar. Mas eu particularmente sou uma paraense da gema, eu não queria sair do Pará. Eu sou muito família. E aquilo estava me incomodando, mas eu ia, porque eu não podia ficar parada, né? E no último momento, quando a gente estava articulando para ir para Santa Catarina, eu já tinha conversado com o professor, eu já tinha um orientador, o meu tio já estava articulando para comprar passagem para a gente ir, saiu o resultado da UFPA. E eu consegui a bolsa. Aí eu desisti de Santa Catarina e fiz na UFPA. O mestrado foi em quê? Controle e automação. Meu mestrado, eu sou mestre em controle e automação pela UFPA. E aí, durante o mestrado, você conheceu o seu marido? Não, foi no final. Foi no finalzinho. O mestrado foi assim, eu comecei o mestrado e aí a UFPA, num laboratório que a gente chama lá, que é o LACOS, que é o Laboratório de Controle de Sistemas, e lá, um professor de lá, doutor, ele fez um convênio com a UBRAS. Na verdade, a UBRAS fez um convênio com a UFPA, através da FADESP. E aí ele precisava de bolsistas para vir para cá, para a UBRAS. E aí eu estava por lá, ele era de lá, o professor de lá do laboratório. E ele falou assim, Márcia, você não quer ir para o Roberto Célio Limão, professor? Você não quer terminar esse mestrado na UBRAS? Na UBRAS? Eu nem conhecia a UBRAS. Não, acho que eu conhecia, assim, eu ouvia falar porque o meu tio trabalhava aqui, né, na Eletronorte. E eu falei assim, pode ser. A bolsa é quanto? Eu lembro que era R$300 a mais. Eu tinha uma bolsa de R$700 na UFPA, pela CAPES. E, através da FADESP, com um convênio com a UBRAS, seria de R$1.000. Eu falei, tô dentro, bora. E aí eu vim para a UBRAS. Aí eu vinha todo dia. E, na verdade, o que eu fiz? Eu ficava na UBRAS e ficava na casa do meu tio. Eu não ia para Belém todo dia. E voltava. Ficava aqui e ficava lá. Então, foi um período que eu fiquei morando com ele. Então, eu terminei meu mestrado, a minha dissertação de mestrado foi no equipamento da UBRAS. Misturador lá de Anudo. E então aí eu conheci a indústria. Mas mesmo assim na UBRAS não tinha possibilidade de me contratar. Eu me lembro que na época eu estava numa área que era o Ricardo Lara, que hoje é diretor
da Alubar, era o Ricardo. E eu fui falar com ele, Ricardo, eu preciso trabalhar, né? Porque eu acabei o mestrado, eu iniciei o doutorado, porque para eu estar nessa bolsa da Albras eu tinha que ter vínculo com a UFPA. Então, para eu ter vínculo, eu tinha que estar inscrita em alguma coisa. Aí o Limão falou, ó, você vai ter que se inscrever no doutorado. Eu falei, ai, não aguento mais estudar. Mas tá bom, vamos lá. Eu ainda fiz mais umas 2 matérias. E eu falei, não, tá bom, não quero essa vida acadêmica para mim. E aí eu fui com o Ricardo Lara, eu falei, Ricardo, tem possibilidade de vocês me contratarem? Ele falou, poxa, Márcia, eu não tenho vaga. Opa, mas eu não gostaria que você saísse. Eu falei, então, Ricardo, preciso ir para o mercado. Não quero mais essa área acadêmica. E aí eu saí do doutorado e, consequentemente, do convênio Albras-UFPA e eu fui trabalhar no Civan, como prestadora de serviços, atuando com a manutenção do sistema de vigilância da Amazônia. Era com uma empresa de Minas, Ceteste Minas. Eu fiquei 6 meses lá. E aí surgiu a vaga aqui na Lunorte, para engenheira júnior. Na sua faculdade, nesses estágios trainee, imagino, tinha mulheres? Era comum esse meio feminino também? Poucas. Nem principalmente engenharia elétrica. Poucas. Formaram comigo, inclusive a gente tem um grupo no WhatsApp, formaram comigo Josi, Cláudia, Ivone, formaram 5 mulheres, acho que comigo. Isso porque eram, não necessariamente da minha turma, tá? Mas que se formaram ali naquele ano. A minha turma, eu acho que eram 3 mulheres, só, de 120. E quando você entrou na Albras, você via mulheres na função que você exercia? Não. Nem quando eu entrei aqui, tá? Na Albras não tinha. E aqui também eu fui a primeira mulher na automação. Que ano que foi? Em 2004. Eu fiz 20 anos de Alunorte. Você foi a primeira mulher? Na automação, sim. Tinha uma outra engenheira, que era a Fatinha, mas ela era engenheira civil. Eu fui a primeira engenheira eletricista. O que isso te representava? Olha, naquela época eu não tinha assim muito... Eu não tinha muita visão que eu tenho hoje. Mas para mim era o máximo eu estar numa indústria, né? Que não tinha mulheres. Foi muito engraçada a minha entrevista aqui. Eu fui entrevistada umas 5 vezes por um cara que não está mais aqui. Mas que foi muito importante na minha resiliência, né? Que é interessante, por que eu fui contratada. Mas eu sempre encarava as coisas como um desafio. Ah, eu vou ser a primeira mulher? Ah, você está me contratando porque a sala está bagunçada, porque os homens estão falando muito palavrão? Tá bom. Eu vou mostrar que eu sou muito mais do que isso, né? E aí, agora sim, era uma equipe fantástica, só de homens, sim, mas era uma equipe muito parceira, trabalhávamos em equipe mesmo. Então, eu nunca me senti discriminada por ser mulher na minha equipe, tá? Na automação. Nós éramos 4 na época. Normando, Rui, Antônio Neto. E aí eu entrei, mais o Kleberson. Ficou 6, na verdade. Ficaram 6. E para você era pares iguais? Eu tenho uma personalidade forte, né? Então, tínhamos a mesma forma, assim, todos os engenheiros. Acho que era o Normando, que depois se tornou engenheiro, e o Kleberson era analista, porque ele era formado em ciência da computação. O Rui era engenheiro, o Antônio Neto engenheiro e eu engenheira. Para mim, sim. E eu sempre fui aquela que... Alguém quer fazer um projeto? Alguém quer fazer outra coisa? Então, eu fui a primeira também ali da automação que viajou para fora, né? Foi a minha primeira viagem para fora. Eu fiz porque eu estava aqui, né? Eu fui para a Austrália. A minha primeira viagem para fora... Não. Na UFPA eu fui participar de um congresso. Então já tinha ido para São Paulo. Mas de avião foi aqui. Porque eu fui contratada e eu passava um mês em São Paulo e uma semana aqui. Um mês em São Paulo e uma semana aqui. Foi por conta de um projeto. Foi a expansão 2. Um aumento em 2 linhas daqui. Então por isso que eu fui contratada e eu participei do projeto em São Paulo. É fantástico, né? Tudo diferente, né? Muito. Não, São Paulo é assim, como eu sou uma nortista, mulher, lá eu senti isso. Mas por ser nortista,
do que por ser mulher, tá? Então, às vezes as pessoas me perguntam, você sentiu algum racismo, algum preconceito? Eu falei, mais por ser nortista em São Paulo do que por ser mulher, né? Acho que por ser mulher, pelo fato de eu ser uma pessoa sempre que quis ter muito conhecimento técnico, acho que talvez por ser mulher e estar num ambiente muito masculino, eu sempre quis saber um pouco mais, porque mulher antigamente, até hoje, a gente está lutando por isso, né? Para ela estar ali com o homem, ela tem que sempre ter um conhecimento a mais, né? Então, eu sempre corri muito atrás disso. Mas lá a gente escutava, por exemplo, teve um cara que me perguntou assim, e aí, vocês moram em Oca? Tem jacaré? Eu falei, nossa, a gente anda até pelado. Eu tô com roupa aqui, nossa, uma agonia que eu tô com roupa aqui, gente. Então, eu sempre fui muito irônica com relação a isso, porque isso me abalava, né? Eu dizia assim, vocês não estudam geografia, né, gente? Pelo amor de Deus, porque você confunde norte com nordeste, é meio confuso. Então, eu era meio agressiva, confesso, nesse sentido. Mas mais por ser nortista e estar por lá e receber assim, esse olhar que disse, nossa, vocês conhecem de controle avançado? Eram essas coisas que eu tinha. Nossa, eu nunca imaginei que tivesse controle avançado no norte. Eu falei, nós temos a maior empresa de alumina do mundo só, no norte. Então, quase não tem que provar alguma coisa, né? Sempre, sempre. É interessante isso. Hoje menos. Talvez hoje porque eu nem ligue tanto. Acho que naquela época eu era mais inflamada com relação a isso. Então eu observava mais, eu escutava mais, né? Eu dava mais atenção a isso. Acho que hoje eu não dou mais tanta atenção. E quando você foi contratada na Lunorte, você continuou morando onde? Como é que estava seu dia a dia? Morando em Belém. Sempre morei, nunca mudei. Sempre morando em Belém. Não era um pré-requisito morar aqui quando eu fui contratado. Então, continuei morando em Belém. Já estava casada? Já. Não, eu estava namorando. Mas Qual já o era nome com meu dele? marido. Argemiro. Argemiro? É. Já estava com ele, então? Já. O Argemiro eu conheci final de 2001, início de 2002. Ele acompanhou sua entrada, então? Acompanhou. Apoiou? Parceiro. Muito. Muito. E também, se ele não tivesse apoiado, a gente não estaria junto. Porque aquele lance do teu marido, é teu trabalho, ficou marcado. Isso é um legado da Neuza. Isso aí, sem dúvida. Mas, graças a Deus, ele sempre foi uma pessoa muito, muito aderente a essa questão de independência, de mulher estar onde quiser estar. E assim, ele é um parceirão porque eu trabalho numa área que ela me exigia muito. Ainda exige hoje, mas hoje a gente evoluiu, né? Mas na época era bem pesado, né? Manutenção, numa empresa que roda 24 horas. Então, eu estava muito aqui na planta, muito mesmo, né? E aí ele viu, então ele já pegou o pior, né? Aí depois o negócio foi melhorando. E você foi tendo um crescimento aqui dentro? Fui. E foi muito natural, né? Eu entrei como júnior. Aí, com X tempos, nada muito longo, eu passei para pleno e logo depois para sênior. E depois eu virei gerente da automação. Foi bem natural, assim, eu não forcei nada, não. Eu sou muito na minha também. Era uma característica muito nossa do Pará, graças a Deus está mudando. Mas também é uma característica minha, eu sou muito... Eu me adequo muito fácil, eu entro numa zona de conforto muito fácil. Então, como a automação era a menina dos meus olhos, então eu sempre me desenvolvi muito e eu participei de muitos trabalhos aqui. Eu entrei num momento aqui onde as coisas estavam crescendo, então eu fui nessa onda, né? E eu fui desenvolvendo, fazendo trabalho, apresentando. Então, o crescer aqui para mim foi muito natural mesmo. Me conta das suas participações em inovações, em coisas que você esteve ali, que você viu o resultado. A gente tiveram assim, eu sou formada em controle e automação, né? Então, a gente implantou aqui o primeiro controle avançado na digestão, né? Então, eu fiz parte disso. Por isso que eu fui para a Austrália, para conhecer um equipamento novo. Eu participei de vários trabalhos, enfim.
para desenvolver esse controle avançado, que o cara se assustou, que, ai meu Deus, como é que tem controle avançado no norte? E esse trabalho para mim foi muito, muito gratificante e dizer até hoje que, ó, primeiro APC, hoje nós temos 27 APCs, mas o primeiro quem implantou fui eu, né? Eu sempre digo para as minhas engenheiras, hoje já não sou eu, mas que tomo conta, né? Mas eu converso sempre com as meninas e eu sempre digo, ó, porque agora está muito melhor. Porque antes, para eu poder fazer uma movimentação, para eu poder... Porque a gente tinha que criar modelos, né? Então, a gente tinha que fazer algumas movimentações no processo. Era um parto, porque o diretor, na época, não deixava, e eu tinha que ir lá. Não, é só um pouquinho, por favor. Então, foi um trabalho longo muito legal. Então, esse foi, para mim, o mais marcante. Foram alguns outros. Por exemplo, a gente foi uma das maiores redes sem fio que a gente teve no DRS-1. Eu participei, fui eu que fui lá e coloquei os sensores sem fio. Então, nesses 20 anos foram bastante coisas que a gente implantou. E momentos marcantes da empresa que são importantes para você? Por exemplo, o desenvolvimento de uma rede de mulheres ou outros? Então, deixa eu ver. Eu não sou muito boa de memória e eu sou muito... Eu acabo deixando passar algumas coisas como se não fosse mais do que natural acontecer. Eu tenho até uma amiga que, sim, foi a fundadora da Rede de Mulheres aqui, a Raquel, que ela é que me puxou. Eu sempre fui muito dura, né? Então, para mim, por que eu tenho que facilitar a vida? Se eu passei por tanta situação difícil. E a Raquel, ela me tirou dessa situação. Márcia, tu vai querer que uma outra pessoa passe por tudo que tu passaste? Pra quê? Eu falei, tu tens razão. E aí, então, eu comecei a entrar mais nessa parte de rede de mulheres. E realmente hoje, principalmente depois que eu tive uma filha, né? Eu tenho uma filha que hoje tem 13 anos, a Maria Fernanda. Eu não quero que o mundo esteja como está quando ela estiver no ambiente de trabalho, né? Então, eu preciso melhorar, né, o ambiente. Então, foram tantas conversas com a Raquel para mudar esse meu jeito, que é por isso que eu me emociono. Então, esse ponto foi marcante, apesar de eu não ter montado a Rede de Mulheres, e eu confesso que eu não sou tão ativa. A agenda, ela puxa muito a gente, né? Mas no que eu posso participar, no que eu posso estar junto, falar da minha história e ajudar. Hoje a automação ela tem mais mulheres do que homens. No nosso, né, nós temos mais de quase 70% de mulheres na automação, né? Eu fiquei como gerente da automação por 5 anos e depois eu me tornei gerente sênior, né, de energia e automação. E eu já estou mudando esse quadro na energia também. Na energia tinham 2 mulheres, ou 3, não me lembro. E hoje a gente já está aumentando esse quadro. Nós já temos aí... Eu ainda não decorei esse número, mas já mais do que dobramos esse número de mulheres na energia. Ainda temos um desafio, que eu já falei para os meus gerentes, que é para a gente aumentar cada vez mais, e tornar realmente um ambiente com equidade, né? Melhorar as ferramentas, enfim. Para mim, o meu maior legado hoje é estar onde eu estou, trabalhando para melhorar esse ambiente, que é tão masculino, para ser melhor para mulheres trabalharem. Para que elas não passem... Eu não acho que eu passei por muito... Eu já entrei como engenheira aqui. Então, eu não tenho lugar de fala para falar de uma eletricista ou de uma mecânica ou de uma operadora, porque eu nunca estive no chão de fábrica. Mas eu imagino que deva ser doloroso, né? Então, é melhorar esse ambiente para que elas não tenham problemas, né, com preconceito por ser mulher, de ficar vendo homens sendo promovidos e elas não, porque elas ficam fazendo os trabalhos administrativos e os homens é que vão e põem a mão na massa, né? E aí é trabalhar e conversar para mudar esse quadro, né? Então, acho que marcou essa questão. Você falou em Rede de Mulheres, eu lembrei.
E não me lembro, assim, de nada mais que eu possa falar, Lígia. Algum momento que você se sentiu muito valorizada, reconhecida pelo que você faz? Algum trabalho que foi muito desafiador e que você conquistou um resultado? Deixa eu ver. São 20 anos, né? É muito tempo. É muita coisa. E tudo que a automação tem hoje de mais moderno, eu tenho meu dedo. Então, tudo é muito gostoso de ver. E está sendo muito gostoso colocar para energia isso também, sabe? De você ver gerentes que só trabalhavam com homens, que a gente percebia que tinha, assim, um certo... por ser gerenciado por mulher, né? E ver que eles realmente estão vendo que a gente está melhorando, que a gente está colocando novas ferramentas para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, para que a gente não precise estar todo o tempo aqui na planta. Para quê? Né? A gente precisa estar em casa, no momento que a gente está em casa. Né? E isso está sendo muito bom agora, mas realmente eu estou há 2 anos como gerente sênior de energia e automação, então desses 20 anos que eu tenho na Alunorte, foram 18 anos na automação. Né? 13 como engenheira e 5 como gerente. Então, foram várias etapas e foram vários momentos de conquista. Né? Toda carta de promoção, para mim, era um grande reconhecimento, porque eu sempre fui a pessoa que fui reconhecida dentro da equipe, sendo mulher. Né? Eu fui a primeira pessoa da equipe que foi para fora do Brasil. Né? Eu lembro que foi a minha primeira viagem internacional, que foi para Perth, na Austrália. Então, eu fui a primeira a ir apresentar um trabalho da automação fora do país. Eu fui apresentar em Santo Antônio, num evento da Emerson. Esse projeto que eu falei, que era instrumentação sem fio. Né? Então, foi a minha primeira apresentação em inglês. Então, isso tudo foram marcantes, né? Pô, uma caboclinha do norte, né? Que levava suas amigas para tomar açaí com a sua avó, né? E está aqui apresentando inglês em Santo Antônio. Foi também o primeiro congresso que eu participei apresentando. Né? Então, são tantas coisas que eu realmente passa, né? A gente fez muitos... Nós implementamos aí, eu participei dessa questão do acesso remoto. A gente, antigamente, qualquer problema, a planta roda 24 horas, né? A gente tinha que vir. Então, a gente ficava na vila. Nós tínhamos um plantão na vila. Então, o operador ligava e dizia, olha, vai parar tal coisa. Você tem que vir aqui para resolver, fazer um bloqueio. E a gente pegava, aí acordava qualquer hora. 2 da manhã, trocava de roupa, pegava o carro, vinha para cá, fazia o bloqueio. E era essa correria. Então, a gente implantou o acesso remoto, que agora está comum, mas na nossa época não era comum, quando nós desenvolvemos. Então, hoje, o operador liga, o meu engenheiro vai lá, acessa no computador, meu engenheiro, e faz o bloqueio ali em 10 minutos, e está tudo bem, ele volta a dormir, e a gente mantém a planta rodando. Então, são muitos pontos que... Em cada momento, como engenheiro, tem coisas que foram importantes. Como gerente, é ver a equipe crescer, ver a equipe evoluir. A gente cada vez mais contratando mulheres, tendo menos chamados aqui, porque você implantou ali um sistema de monitoramento de ativos que te avisa antecipadamente. E agora, como gerente sênior, eu estou atrás dessas conquistas. E você quis o cargo de gerente? Foi algo que você almejou? Confesso que não. Foi acontecendo. Eu tenho uma forma diferente, assim. Eu não sou muito de planejar a longo prazo, porque eu acho que isso às vezes pode te frustrar, né? Eu tenho planejamento a curto prazo, né? Então, se você perguntar para mim, Márcia, como você se vê daqui a 5 anos? Não sei. Eu espero estar melhor do que eu estou hoje. Eu estou batalhando por isso. Então, acho que talvez por isso eu não tenha me frustrado tanto. O cargo de gerente aconteceu assim, o Sérgio Ferreira era o nosso gerente executivo e o Antônio Corbacier era o nosso gerente. E o Antônio decidiu aceitar uma proposta para Oslo. Eu não sei exatamente, mas ele ia sair da automação. E o Sérgio, e eu sempre carreira técnica, eu quero carreira técnica, né? E eu gosto muito da parte técnica, fato.
Mas eu sempre tive essa coisa de liderança. Mesmo eu sendo engenheira, eu já liderava. Eu já, né, sempre fui muito para frente, como diria minha avó. E aí o Sérgio Ferreira me chamou e falou, ó, o Antônio está saindo, né? E eu gostaria que você fosse o nosso gerente. Eu falei, eu? Não. Eu quero carreira técnica. Não, Márcia, eu vejo potencial em você. A gente quer apostar em ti como gerente. Eu falei, gente, mas eu sou muito ogra. Eu vou ter alert line. O pessoal não vai me curtir. Não, a gente resolve isso. Você faz treinamento, você vai... Então, o Sérgio Ferreira foi um grande incentivador nesse sentido de virar gerente. E eu fui. Tá bom. Aí ele, ó, veja bem, a equipe vai estar adaptada, você conhece, você não vai impactar a equipe. Aí ele mexeu num ponto que, né, eu falei, se vir uma pessoa diferente, sei lá, pode afetar a equipe. Então, tá bom, eu aceito. Aí eu aceitei. E fiquei X, né, e estava ótimo, porque, novamente, minha zona de conforto, é uma área que eu conheço, né. E, então, mudaram-se os gerentes e o Francisco Sérgio tornou-se meu gerente sênior. Francisco Sérgio também é gerente executivo hoje aqui. E aí ele falou, Márcia, já deu, né? Você tem que virar gerente sênior. Eu falei, não, por quê? Tá ótimo aqui como gerente da automação, tá ótimo para mim. Ele falou, não, você tem que querer mais. E o Serginho, ele é assim, sabe? É agitado. Eu falei, não, Sérgio, tá bom. Não, agora toda a vaga de gerente sênior você vai se inscrever. Eu falei, não quero. Ele falou, não, vai se inscrever. E aí, enfim, começou a saga. Vaga de gerente sênior para manutenção da Vermelha. Márcia, já te inscreveste? Eu falei, não. Então, por favor, se inscreva. Aí eu ia lá, me inscrevia. Vaga de gerente sênior. Eu falei, nossa, Sérgio, é demais. E aí, mas foi muito legal. Porque aí ele falou assim, você tem que mostrar para a empresa que você está querendo. Porque se você não se inscreve, a empresa... Resumindo, o Francisco Sérgio foi o cara que disse, ó, sai da tua zona de conforto, você já tem capacidade de ser gerente sênior. E foi ele que me promoveu para ser gerente. Ele e o Michel, que era diretor na época, né, nosso diretor. E aí há 2 anos atrás, eu me tornei, há mais de 2 anos, acho que em maio fez 2 anos, eu passei a ser gerente sênior, mas nada planejado. Tipo, virei gerente, meu próximo passo é ser gerente sênior. Não, eu estou como gerente sênior e está ótimo. Eu ainda estou aí galgando reconhecimentos, melhorias nas áreas que são novas, né, para mim. E está tudo bem, bora ver amanhã aí se eu vou querer algo a mais. Mas hoje eu estou super satisfeita. E te prepararam, você mesma disse, né? Tem algum treinamento, tem esse preparo, você se sentiu Me senti amparada nesse sentido? Senti. Acho que a Lunorte ela é uma empresa que pelo menos comigo, e na época eu tinha vários gerentes, a gente fez aí vários treinamentos, vários treinamentos. Era até o PDL, né, que é o Plano de Desenvolvimento de Líderes, Programa de Desenvolvimento de Líderes. E até hoje a gente tem, né, treinamentos e formas de você... Sempre estão reciclando a gente. Não é fácil, tratar com pessoas não é fácil, né? E realmente eu acho que a gente precisa estar sempre ali sendo... A Márcia que entrou aqui já mudou bastante para a Márcia de hoje como gerente sênior. E você falou, né, que você foi fazer cursos em inglês. Tudo isso foi preparo daqui de dentro também? Você teve esse investimento na sua vida? Até hoje eu faço inglês com a empresa financiando. Eu gosto... eu estou na Alunorte há 20 anos, na Hidroalunorte, porque eu realmente acredito. Ela é uma empresa fantástica. Eu sempre digo que é difícil eu vender uma coisa que eu não acredito. Para mim, Márcia, vender uma coisa que eu não acredito. Se você me conhecer, você vai me perceber nas entrelinhas que a Márcia não está abraçando isso daí. E estar aqui me faz vender todo dia coisas que eu acredito. Né? O jeito hidro de ser, o investimento que ele faz no profissional, o importar com pessoas. Né? Existe uma importância assim surreal. Na verdade, surreal para quem entrou. Quando eu entrei, nós não éramos hidro, né? Nós éramos uma outra empresa. E a gente percebe a diferença. É notória. Né? E que bom. Então, assim, eu sempre digo que para eu sair da hidro, né,
né? Bem difícil. Só se for algo assim muito, muito fora do contexto de que aconteceu, né? Tipo, alguma coisa que envolva família, né? Alguma coisa assim muito... Mas, tipo assim, eu querer sair, eu acho que eu tenho tudo aqui no sentido de apoio, desenvolvimento. É uma empresa que sempre investe, sempre tem dinheiro para investir, né? Então, eu realmente eu sou aderente a esse jeito hidro. Em que momento entrou a maternidade? Em 2012. Em 2012 na verdade, em 2011, né? Em 2011 eu estava grávida da Maria, em 2012 ela nasceu, dia 3 de janeiro. E foi assim, a princípio, eu e meu marido, nós tínhamos decidido que nós não íamos ter filhos. Isso era uma decisão nossa. E, assim, decisão mesmo. E com 35 anos eu disse, não, quero ser mãe. E é engraçado que ele falou assim, mas a gente não tinha decidido que não? Eu falei, pois é, mas mudei. Eu quero. Ele falou, não, mas será que agora? Ele ficou assim meio na dúvida. Eu falei, não, acho que tem que ser agora, porque senão depois a gente vai ficar muito mais velho. Enfim, aí a gente decidiu. E aí logo depois eu engravidei, acho que em abril. E aí em 2012 veio a Maria Fernanda. Assim, super apoiada aqui na minha gravidez, graças a Deus. Eu fiquei trabalhando até finalzinho mesmo, porque eu não queria perder nada da minha licença maternidade. E eu fiquei até bem próxima, assim, 15 dias antes de parir a Maria Fernanda, eu estava trabalhando. E aí depois a ginecologista, a obstetra me afastou, né? E eu fiquei 15 dias, aí dia 3 a Maria nasceu. Aí você teve sua licença maternidade, Sim, tudo. Aí depois ainda peguei mais um mês, 4 meses, né? Na época era só 4 meses, agora a gente é empresa cidadã, né? São 6 meses, mas na minha época eram só 4 meses. E mais um mês de férias, fiquei 5 meses em casa. Você conseguiu desligar a cabeça do trabalho? Consegui, 100%. Que bom. Foi um período que na volta eu queria largar o trabalho. Incrível. Foi um momento de... E eu lembro que esse é um ponto marcante. Eu sempre falo isso nas minhas conversas, nas minhas rodas de conversa. O primeiro dia é muito chocante, né? Você fica 5 meses com seu filho, assim, e tal. E eu acelerei tudo da Maria, porque você inicia a alimentação após os 6 meses, né? Eu fui com a pediatra e falei, eu vou voltar, mas eu queria dar a primeira frutinha para minha filha, a primeira papinha, por favor, né? Só voltei a chorar lá. Ela falou, vou respeitar esse teu. E aí eu fiz tudo isso com a minha filha. Então, todas as primeiras coisas eu fiz. E aí eu entrei, aí homenagearam, né? Recepção, fotinha. Eu chorei, fiquei muito triste. E na volta, eu ia de ônibus, né? Eu sentava com uma amiga do lado, a Elaine. E a Elaine tinha... As filhas dela são bem próximas, então ela tinha retornado fazia pouco tempo também. Gêmeas, as Marias. Tinha Maria também. Inclusive, uma delas é Maria Fernanda, minha Maria Fernanda, e uma da dela é Maria Fernanda também. Aí eu falei assim, Elaine, cara, eu acho que eu não vou trabalhar mais, não. Vou conversar com a Gemiro. Eu quero ser mãe. Aí ela virou pra mim e falou assim, pirou? É louca, Márcia. Acorda. Amanhã a Maria nem vai mais querer que tu leve ela na escola. Como é que tu vai voltar pro mercado? Eu falei, Elaine, sei lá. Aí ela, não faz isso. Não faz isso. Calma, segura, engole o choro. Engole o choro e pode parar com essa história. E aí, realmente, dessa conversa com a Elaine, ainda teve mais coisas, né, que ela falou. Eu desisti, realmente, de largar o trabalho. E aí, passei a ser a melhor mãe que eu podia ser com o tempo que eu tinha. Né? E tá aí a Maria hoje com 13 anos. E você foi conseguindo equilibrar, então, vida de trabalho, vida... Até hoje. Não é fácil, mas é gratificante. Então, eu estou em casa, Normalmente, eu não levo trabalho para casa, né? Por que eu digo normalmente? Porque existem os momentos que não tem como, né? Ocorre uma emergência, eu tenho que sair correndo e vir para cá e tal. Mas eu fico por aqui, pela vila, uns 2 dias. Isso é uma decisão minha, não é uma decisão da empresa.
E aí aqui, então, eu saio daqui, adianto algumas coisinhas e tal, mas em casa eu me dedico para a minha família, né? Então, os outros dias eu vou, fim de semana, né? A gente sai, a gente passeia, ou a gente fica em casa, mas a gente ali se curtindo, né? E aí a gente está levando. O que vocês gostam de fazer? A gente gosta de viajar, eu gosto muito de viajar. Mas também passear, conhecer lugares novos em Belém. Inaugurou tal lugar, vamos lá, né? Parque, cinema, a gente tem uma rotina aí de ir ao cinema, algum filme legal para um dos três a gente vai e assiste, né? Resiliência, porque cada um vai ter que assistir o que o outro não gosta. Enfim, o que o outro gosta, mas você não gosta, mas a gente vai lá e assiste. E a gente gosta muito de estar em casa também, né? A gente mora em casa, a gente decidiu morar num condomínio que é um pouquinho mais afastado, mas pelo menos a gente tem mais espaço, né? Então a gente curte ali o nosso espaço também. Mas viaja. A gente tem uma regra de viajar todos os anos. Todos os anos a gente tira um momento ali nas férias e vai conhecer algum lugar. Estando aqui trabalhando, o que você pode oferecer para sua filha, para sua própria vida? Poxa, muita coisa além do que eu tive, né? Do que eu e meu marido. Meu marido também é um cara muito batalhador. Eu inclusive, até um medo que eu tenho, porque a Maria não vai ter as dificuldades que nós tivemos, né? Hoje a Maria conhece quase todo o Brasil, né? Eu fui viajar, né? Primeira vez de avião aqui, então já estava formada, né? A Maria já chegou num quarto com um ar-condicionado, uma cama só para ela, papapá, carro, né? Estuda numa boa escola em Belém, nunca estudou num colégio público, né? A gente vai fazer a nossa primeira viagem internacional, nós três agora também. Então, são coisas que é o meu trabalho e o do meu marido que está proporcionando, né? E tantas outras coisas, né? Hoje eu acho muito engraçado, às vezes eu fico pensando, eu não repito muito isso para ela porque senão se torna chato, né? Mas em alguns momentos eu digo para ela que a gente vai no shopping comprar bolsa, mochila, né? Vamos comprar mochila da escola. Eu não tinha isso, né? Eu era o que tinha. Minha avó chegava e falava, tá aqui a sua mochila. Eu não, né? A gente vai lá, ela vai. Não, mas esse aqui eu não gostei, esse aqui eu não gostei, eu quero essa aqui. Vamos lá, às vezes até compra uma coisa que muito, né? Aquela mochila lá do macaquinho. Gente, digo, vai durar 5 anos, tá bom? Vamos comprar, mas você vai usar. E ela usou 5 anos, porque o que eu defino, mesmo que eu canse, nossa, 5 anos, né? Até eu já queria ter trocado. Mas não, o nosso combinado foi 5 anos, não sei 5 anos, porque foi muito caro, então tem que compensar. Então eu tento equilibrar, mas eu sei que eu dou para ela muito mais do que, muito mais do que eu tive. Né? E aí isso também me gera uma certa preocupação em algumas coisas. Agora, para mim, com certeza, eu me permito, tá? Eu me permito. Né? Meu marido é mais conservador com relação a custos, gastos. Eu não, já sou mais mão aberta. Né? Estou a fim de conhecer tal lugar. Vamos, deixa eu ver logo aqui, vamos organizar, vamos lá. Estou a fim de comprar tal coisa. Né? Então, eu não me privo. Talvez pela situação que eu passei, né? Eu seja mais mão aberta nesse sentido. E você foi conseguindo oferecer para sua avó um tanto mais também ao longo da sua carreira? Consegui, mas não tanto quanto eu queria, porque ela faleceu, né? Tem 15 anos aí. Então, não consegui mudar algumas coisas, mas eu ainda ganhava muito pouco, né? Não é que eu ganhe muito agora, mas com certeza com os anos a gente vai, né? Mas até o que eu pude, sim. Eu consegui proporcionar para ela algumas coisas que eu gostaria de ter proporcionado. Alguma coisa que você quer contar? Para ela foi especial? Não precisa ser de coisa de valor, algo... Eu acho que especial para minha avó foi ela ter sido minha paraninfa. Né? Tem até a fotinha dela comigo. Tá no meu slide, que normalmente eu coloco na rede de conversa, na roda de conversas que me chamam, né? Que eu acho que foi um momento muito marcante, né? Assim, dela para ela. E eu ter conseguido vencer na vida. Para ela, isso para mim foi o vencer, né? E ela tá lá também na minha
defesa de dissertação de mestrado e tal. Então, isso para ela foi muito importante. Você chegou a casar? Casar, festa, igreja, essas coisas? Não. Não, porque eu nunca valorizei muito, assim, isso. Eu adoro festa. Mas, assim, casar, eu ficava, não, pra quê, né? Vamos logo. Mas ela deve ter ficado feliz quando te viu também acompanhada, né? Sim, porque quando eu acabei realmente indo morar e viver mesmo com meu marido, ela já tinha falecido. A gente só era namorado na época. Mas com certeza ela vê que eu estava com uma pessoa de bem, com propósito, com objetivos na vida, deixou ela mais tranquila. Com certeza. Ela era ciumenta, tá? Mas eu imagino que ela tenha curtido. E histórias engraçadas que você viveu aqui dentro? Divertidas, momentos assim importantes pra você? Você falou de um show. Show. Do Ahá. Ah, então, do Ahá, o que eu achei coincidência é porque a Hidro teve uma comemoração aqui que eu não me lembro exatamente, sou péssima de memória, gente. Que o Ahá veio. E a coincidência foi que a primeira dança que eu fiz no Rego Barros foi com uma música do Ahá. Então, nossa, foi muita coincidência. Mas eu acabei nem indo nesse show, porque o meu marido não estava bem, alguma coisa assim. E era aqui, eu estava em Belém, então eu não vim. Mas, assim, situações engraçadas. A minha avó me fazia situações engraçadas todo tempo. Eu falo os termos dela. O povo ri demais. E tem uma engenheira que está comigo desde muito tempo, que é a Dani. E eu falo os termos que a minha avó falava e ela ri muito. Porque minha avó, a gente dizia assim, antigamente não tinha celular, né? Então era telefone fixo. Então eu ficava lá com o namoradinho no fixo ali um tempão. Aí ela dizia, Márcia, por que você está nesse telefone tanto tempo? Eu falei, com um amigo. Essa galera acha que o meu nariz é furado assim. Ela queria dizer com aquilo que ela não era boba, mas eu não sabia, não tinha nexo, né? Meu nariz... Aí eu dizia, tá. E eu falava isso pra Dani, e a Dani, mas Márcia, por quê? Eu falei, por favor, não tenta procurar o sexo dos anjos. Porque ela falava isso, né, assim, e a gente ria, eu ria. Outra expressão dela que era muito engraçada, ela sempre foi uma mulher muito trabalhadora, né, então não parava e tal, não sei o quê. Então, às vezes, a gente estava sentada e ela trabalhando. Ela dizia assim, ela parava. Tu não quer pegar um pedaço de pau e dar aí na minha cabeça logo? Para eu morrer. Porque eu estou aqui, trabalhando que nem uma condenada, e vocês estão aí sentados. Eu falava, tá bom, será que ajuda? Tá lá, vamos lá, vou lhe ajudar. Então, ela tinha umas coisas assim que a gente ria demais. Então, todos os eventos em casa, situações, a gente ria. Tem várias. Ela não chamava palavrão na frente desse meu tio, porque ela super respeitava ele, assim, ai. E assim, quando ela soltava alguma coisa, eu achava muito engraçado, porque eu fazia de propósito que ela soltasse na frente dele. Né? Eu dizia que ela era outro ser perto dele, né? Brincando. Mas é porque ela tinha um respeito muito grande por ele, assim. E ele era um cara também um filho exemplar. E aí ela ficava toda preocupada. Mas com a gente não, ela soltava o verbo, sabe? Chamava palavrão. Eu dizia, nossa, eu queria muito que o Nilson estivesse aqui, né? Pra ver a senhora aí, né? Nessa sua vibe aí, toda chamando palavrão. Ela faleceu com quantos anos? 70. Jovem, né? Jovem. Câncer de pulmão. Foi fumante desde os 12 anos, porque trabalhava... Como é que chama? Eu não sei. Eu só sei que tinha que ficar fumando para espantar. Eu digo para ela que essa era a desculpa dela, né? Para espantar lá os mosquitinhos, porque ficava na roça. E aí fumava, mas fumava tabaco, eu acho, na época, não era tão agressivo. Mas eu acho que criou e, enfim... Ela fumou muito tempo, prejudicou um lado do pulmão dela com efizema. E depois, por um erro médico aí do médico que acompanhava ela, ficou com câncer, né, do pulmão e aí veio a falecer. Ela fez 70 anos, o aniversário dela é 1º de abril. Ela fez 70 anos em abril e faleceu em agosto. A gente ainda comemorou os 70 anos dela. E aí foi cedo mesmo. Podia ter ficado mais um tempinho com a gente. E hoje, como está a sua vida? Hoje a minha vida, eu acredito que está bem. Tem os desafios diários, né? Minha mãe mora comigo. A minha mãe, ela com 42 anos, eu acho, foi 42 ou 44.
ela teve um AVC. Então, minha mãe, ela tem pouca mobilidade do lado esquerdo dela. Ela ficou morando só um tempo, mas depois que eu mudei para uma casa, ela conversou comigo, dizendo que achava melhor morar comigo. E aí ela passou a morar comigo, né? Então, aí eu tenho uma senhora e uma adolescente em casa. Mas está tudo normal. Né? A minha mãe, ela faz terapia, fisioterapia quase todo dia, né? Para poder não travar mais do que já é. E esse realmente é um grande ponto de observação na minha vida hoje, essa questão da saúde dela, né? De resto, eu acredito que eu estou muito bem. No geral, eu me vejo assim, numa família normal, que está tudo bem. Meu marido tem uma oficina mecânica e trabalha bastante, por sinal, né? Chega até mais tarde do que eu em casa, às vezes. E a Maria é uma adolescente que realmente não nos dá trabalho. É uma menina que... uma boa aluna, né? Sempre está aí ganhando os troféus de melhor aluna lá do Acrópole. E a normalidade de adolescente, questiona bastante algumas coisas, mas que bom que questiona, né? E a gente vai seguindo aí como uma família normal, eu acho. E essa relação da avó com a Maria, você acha que de alguma forma, morando juntas, tem essa aproximação? A Maria, ela tem uma característica, ela puxa muito pro meu marido. Meu marido é muito na dele. Ele é uma pessoa que, se ele chegar aqui, se você não puxar a conversa com ele, ele vai ficar calado o tempo todo. Mas não é por nada, é o jeito dele. E a Maria tem muito isso, a Maria é muito na dela, né? Então, assim, sim, eu acredito que a relação, o fato da mamãe estar lá é legal para ela estar. Ela conviveu também muito com a avó paterna. A minha sogra tem 2 meses e um pouquinho que faleceu, né? E ela era uma mulher muito presente na nossa vida. Uma segunda mãe para mim, minha sogra. E a gente sentiu bastante, né? A Maria sentiu muito. Então, ela tá lá com a minha mãe, com certeza é bom para os laços, né? Tanto para a minha mãe, como para ela, né? Imagino. A minha sogra, ela já estava convivendo com a gente. Um tempo, ela ficava uma semana por mês em casa, então tinha um quartinho para ela, porque ela já estava com demência. Então, a gente, para dividir ali o trabalho com a minha cunhada, aí a gente construiu um quarto embaixo para ela, e ela já estava. Então, a gente estava também com muita convivência com a minha sogra. Mas, assim, a minha sogra, acho que eu convivia mais com a minha sogra do que com a minha mãe, porque todo domingo a gente estava com a minha sogra, né? Ou ela na minha casa, ou eu na casa dela, lá, ela fazendo almoço. Então, isso é uma coisa que realmente marcou muito a gente, né? Então, perdê-la, né? A gente ainda está meio sentido, né? E sonhos? Você tem sonhos? Hoje, meu maior sonho é eu realmente ver a Maria independente, uma pessoa que se sustente, né? E que seja bem resolvida. Hoje é o meu maior sonho. Porque, para mim, hoje a juventude está tão desapegada das coisas, e isso me preocupa muito. Eu te confesso que hoje é uma das minhas grandes preocupações. O meu trabalho, eu sei que eu arregaçando as mangas, eu vou, faço, eu estudando, eu buscando, enfim. É uma coisa que está na minha mão, né? Agora, o futuro da minha filha, não. Eu queria que tivesse, mas não está. Então, hoje, o meu sonho é conseguir realmente deixar esse legado para minha filha, no sentido dela, porque ela é filha única, né? Dela conseguir se manter, de não ser uma pessoa dependente, não só financeiramente, mas emocionalmente também, né? Porque para ela não sofrer, não ter muitos baques da vida, sabe? Então, esse é o meu maior sonho hoje. E ela já diz mais ou menos o que ela quer para ela? Não.
Eu acho que é a questão da geração, né? Eu converso muito com ela. Eu sou uma pessoa que conversa muito, assim, para não ter desculpas, né? Porque eu já escutei jovens dizendo assim, eu fiz isso porque minha mãe não conversou comigo, meus pais não conversaram comigo. Aconteceu isso porque... Então, para eu não ouvir dela isso, eu sempre sou muito clara e transparente, né? Sentar e conversar. Então, em todas as etapas eu sento, né? A partir de agora, é assim, assim. Então, essa etapa, ela está no 7º ano. Não, ela está no 8º ano. Então, tem mais o 9º, aí ela vai para o ensino médio. Eu digo, filha, é assim, tem que começar a pensar, né? Tipo, qual matéria que você gosta? Porque, aí eu conto muito a minha história, né? Eu não, diferente do teu pai, que sempre quis ser mecânico, ele nasceu, né? Eu não. Eu só sabia que eu gostava muito de matemática. Curto, então tenho que... Então, tu tens que começar a fechar esses nichos, né? Peraí, eu gosto muito de história, eu gosto muito de matemática, biologia. E aí, para você começar... Porque eu já falei para ela, estou preocupada, filha, né? Vamos, né? Porque senão amanhã você não vai saber o que você quer para você. Porque ela já pulou de várias, tá? Mas é natural, tipo, ia para pediatra, eu quero ser pediatra. Aí depois começou a ir para dentista, eu quero ser dentista. Aí depois começou a gostar muito, fazer vôlei. Eu quero ser professora de educação física. Então, entendeu? Assim, Aí, ama a Fórmula 1. Influência do meu marido, né? Ama a Fórmula 1. Aí teve uma época que ela queria ser engenheira mecânica para poder trabalhar. Mas nada assim muito... Isso me preocupa. Se bem que ela só tem 13 anos, né? Mas... Aí ela falou assim, eu não quero nada de matemática. Eu falei, então o quê? Quer história? Gosta de história? E aí? Você se vê... Enfim, eu tento não ser muito pesado, né, nesse sentido, mas para ela começar a despertar, para poder escolher, né? Para não ficar baratinada ali, né? O que eu faço? Ou então vou fazer isso, não gostei, sai. Vou fazer... Como eu vejo filhos de amigas minhas, porque eu comecei um pouquinho mais tarde, né? Então eu tenho amigas que já têm filhos que já estão na faculdade e que está tendo perrengue, né? Porque começou a fazer um curso, não era bem isso que eu queria. Aí, não, mas também não é muito o que eu queria. E o tempo vai passando, né? E aí, essa é uma preocupação com a Maria. Mas tem tempo, né? Eu acho. Mas eu sou ansiosa. Então, para mim, eu já queria que ela tivesse na cabeça dela. Eu quero ser... Porque o que eu digo para ela é o seguinte. Escolha. E seja melhor no que você escolher. Não estou aqui para dizer qual é a profissão que você precisa, não, fazer. Meu marido é diferente. O sonho dele é que ela seja engenheira. Eu falei, não coloque os seus sonhos nela. Você não fez? Ótimo, fechou o seu sonho. Deixa que ela escolhe o sonho dela. O meu sonho é ser... Eu quero ser, sei lá, professora. As tias dela todas são professoras. Quero ser professora de história. Ótimo. Seja a melhor professora de história. Porque aí o resto acontece naturalmente. Né? Você se vê passando seus aprendizados para ela, né? Vejo. Eu converso muito com ela, assim. Não sei se ela se internaliza ainda, né? Tá nessa explosão de hormônios aí de adolescência, né? E eu acho natural, que talvez não absorva, mas eu tenho certeza que alguma coisa fica ali, né? Algum pontinho, tenho certeza que vai. E é diário, tá? Todas as oportunidades que eu tenho. E eu tenho que puxar, porque eu volto a dizer, ela é calada, né? Então, ela é do tipo que... Como é que foi a escola? Boa. Encerrou. Eu falei, encerrou? Então, eu tenho que saber fazer as perguntas para ela. Mas me conta, o que foi mais interessante hoje na escola? Né? E às vezes, quando ela não está afim, ela diz nada. Não teve nada interessante. Tá bom. Enfim, é assim. E você fez 50 anos? Eu vou fazer 50 agora em novembro. Eu estou com 49. Novembro, dia 28, eu faço 50. Te representa alguma coisa importante? Eu acho que é um ciclo. Meio século, né? É olhar para trás e ver o que já fez. O que conquistou, né? São muitas conquistas, são várias coisas. E eu vou estou até organizando meu debut. Eu não debutei, eu falei, não fiz festa de 15 anos, mas os de 50 eu vou fazer. Né? Eu já estou organizando, porque eu sou assim, organizo assim, meses de antecedência. Então, desde minha sogra faleceu,
falei, pô, não vou fazer, né? Aí passou um mês, eu falei, e aí, amor, o que tu achas? Ele, não, vamos fazer. Minha mãe ia gostar muito de estar aqui comemorando teus 50 anos. Então, para mim, acho que vai ser um marco, sim. Vou estar passando aí de meio século, acho que é um tempo interessante. É uma festa? Vou fazer uma festa, uma noite paraense. Diz muito de mim, eu adoro Pará, gente. Eu nunca tive, assim, vontade, já tive muitos convites para sair, porque a minha área é uma área muito específica, né? Então, tive muitos convites, tanto para o Brasil como para fora do Brasil. E eu sempre declinei. Eu acho que eu tomei as decisões certas, porque agora eu estou com a minha mãe, né? Acaba que eu sou o apoio dela, né? Mas, enfim, eu espero que a Maria não tenha essa mesma postura. Eu quero que ela vá, viaje, faça lá o intercâmbio dela, volte, viaje novamente. Eu quero que ela seja mais... Eu me senti muito exigente comigo mesma em algumas coisas, né? De ter, de crescer, né? E talvez se eu tivesse se relaxado um pouquinho, eu viajasse mais, no sentido de me permitir ir para um outro... Vou trabalhar ali no outro estado para conhecer, depois eu volto. Eu acho que isso enriquece, né? Mas como eu sou muito conservadora, eu estou há 20 anos no Norte. Eu decidi não sair, decidi ficar. E no Pará, né? E no Pará. Ainda tinha a oportunidade de poder ir, continuar na Hidro em outros estados, em outro país, mas nunca me interessei, não. O que para você é importante hoje? Hoje, qualidade de vida. E proporcionar isso para as pessoas que estão comigo, né? Dentro do possível, né? Porque eu acho que hoje as pessoas se confundem, né? Você tem escolhas, né? Eu sempre digo assim, a gente trabalha na manutenção. Manutenção você vai ser chamado em algum momento fora do horário. Mas vamos diminuir esses tempos, né? Vamos ter qualidade de vida quando você estiver em casa. Não quero ninguém passando mensagem no trabalho. Quero que você esteja na sua casa. Isso para mim é o sinônimo de qualidade de vida, né? Você estar bem fazendo uma coisa que você gosta, um hobby. Cada um escolhe a sua maneira, né? Mas hoje, assim, para mim é qualidade de vida mesmo. E seu maior aprendizado nesses 20 anos? Essa pergunta é difícil, né? Meu maior aprendizado é que a gente tem que ser resiliente, né? Esperar, fazer a sua parte, que as coisas acontecem. A gente não pode ficar sentado, né? Mas se você... Tudo que você quiser, isso não é demagogia barata, mas tudo que você quiser, se você se permitir a ter um pouco de suor, às vezes até deixar algumas coisas para trás, você consegue. Tem uma palavra bonita que eu esqueci. Abdicar de algumas coisas, você consegue. É um abdicar agora para amanhã você chegar naquele seu propósito, né? Aquele seu objetivo. Tem alguma história que você viveu, que você gostaria de contar, que é importante para a tua história de vida? Algum momento que para você é muito importante? Eu tive vários, né, momentos importantes. Eu até falei um aqui da questão da rede de mulheres, que eu achei que sim, foi bem legal. Não digo só profissional, para sua história de vida mesmo. Pessoal, né, também. Olha, eu acho que tô pensando, tá? Foram tantos momentos que eu tenho mania de minimizar as coisas que eu faço, sabe? Isso é uma coisa que a Raquel também briga muito comigo. Mas assim, a gente... Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, quando a minha avó me dava lá os R$3, e eu gerenciar esses R$3 para eu passar o dia todo. Era interessante, porque eu estudava no profissional, engenharia é no profissional da UFPA, né, uma parte aqui. E o RU é no básico.
E a UFPA, ela é imensa, não sei se vocês conhecem. Então, eu tinha que sair, e o RU tinha um horário. Então, e o meu horário na engenharia era de 8 às 14, nós tínhamos aula. Então, eu fazia uma estratégia, eu fazia um esquema para poder chegar a tempo de almoçar no RU, ficar na fila, né, e comer. Então, isso, assim, todo dia, vários meses, vários anos, isso para mim foi um ponto que, poxa, eu queria muito, viu? Porque hoje, isso é uma coisa que me preocupa nessa juventude, e isso envolve a minha filha. Eu não sei se teria toda essa resiliência de, poxa, eu vou sair, ia reclamar muito. Ai, meu Deus, eu tenho que andar, porque tem esse sol, porque tem... Às vezes isso me cansava, eu queria muito poder ter dinheiro para eu comer ali num restaurante no profissional, porque eu tinha que ir, eu tinha que voltar, porque a aula ia... E aquilo, nossa, era cansativo. Assim como era cansativo, também eu ter que tirar cópia de livro, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Então, para mim... Então, tudo, assim, isso foi muito marcante para mim. Então, tudo que veio depois foi muito simples. Quando eu entrei aqui, eu lembro que teve uma pessoa que falou assim mesmo para mim, ó, você vai ter que puxar cabo. Não pensa não que porque tu é engenheira, que tu não vai puxar cabo. E vamos logo, tem que entrar aqui no porão. Para mim estava ótimo, eu estava puxando cabo, ganhando bem. Que bom, né? Vamos lá, bora, tô dentro. Né? Então, talvez por isso eu minimize algumas coisas que eu devo ter passado. Porque ali, a minha infância foi boa, mas ela foi restrita, né? Quando a minha avó decidiu, com meu avô, construir uma casa nova, nós não tínhamos nem cama. Era banco, né? Então, tudo que vem depois já é melhor do que aquilo. Né? Tinha muito amor, minha avó era uma pessoa que conversava muito, olha, a gente vai sair dessa, é só um momento aqui. Eu lembro que o Ver o Peso, que ele foi reformado, e na reforma tiraram os feirantes e colocaram para um outro lugar, e isso foi muito ruim, financeiramente falando. Então era um período que a gente comia ovo quase todo dia. Mas ela sempre chegava e dizia assim, isso vai passar. Calma. Então, talvez isso tenha feito com que o resto, eu possa ter tido dificuldades, mas foi menos do que aquele período. Talvez por isso eu minimize algumas coisas. Talvez por isso que às vezes, as pessoas chegam para mim, não, você não passou por isso. Eu falei, opa, eu tenho lugar de fala. Passei sim. Vocês me veem hoje aqui, mas não sabem o passado. Então, eu tento não passar isso para minha filha no sentido de dizer, nossa, sua vida está muito fácil, viu? Porque a vida da tua mãe e do teu pai não foi fácil, não. Porque é uma outra geração, é um outro pensamento, né? Então, não adianta agredir a pessoa com isso, né? Assim, os jovens e ela. Mas, talvez, isso tudo eu estou falando para justificar o que, talvez, para mim, para uma outra pessoa, deva ter sido assim, nossa, isso, nossa, fantástico. Para mim foi legal. Porque, pô, eu já passei por situações assim. E isso, os treinamentos na Norte foi me desenvolvendo também a não querer que todos fossem iguais a mim, porque nem todo mundo teve a minha história, né? De querer, Márcia, nem todo mundo passa por uma situação difícil como você passa, porque... E tá tudo bem, calma, né? Não espere da outra pessoa a sua reação. E isso eu fui trabalhando e hoje realmente eu tento entender a história da pessoa, para então eu dizer, não, né, faz assim, eu acho que se fores por esse caminho é melhor, né? Porque eu sempre digo assim, cara, tem gente que passa por coisa muito pior e está tudo bem, e você está passando por isso, e eu tinha muito essa visão. Agora não mais, porque um amigo meu falou para mim uma coisa que me marcou. Ele falou assim, nem todo mundo é tão forte quanto tu. Tem cuidado com o que tu fala com as pessoas. E aquilo assim... me marcou, porque eu falei assim, nossa, ele tem toda a razão. Ele estava reclamando que ele não estava conseguindo emprego, que não sei o quê, e eu lá. Eu falei, cara, vai todo dia
bate nos lugares, se vira. Eu fui um pouquinho agressiva, eu acho, na hora. E aí ele saiu com essa pra mim. Nem todo mundo é forte como você. Eu falei, tá certo, você tem toda a razão, desculpa. E aí, com isso foi um marco. Eu realmente mudei muito. Nesse sentido de realmente ver o que é aquela pessoa, né? Em que contexto ela está. É isso. E o que você fez com tudo isso, né? Que você viveu também. É. Isso mesmo. Teriam pessoas que se revoltariam, né? Por exemplo, a minha irmã passou de forma diferente, né? Mas é porque é o jeito dela, né? É outra pessoa. E eu não. Eu encarava numa boa. Tipo, a compra de roupa uma vez no ano, no Raimundo Marreteiro. Eram umas barracas que tinha no comércio. Eu achava o máximo ir lá. Uma vez no ano. Era uma vez no ano que a minha avó ia lá, próximo de Natal e ano, pra gente ter roupa. E só. Não tinha mais roupa durante o ano inteiro. E a minha irmã já foi diferente, né? Então, quando chegou no momento difícil, para ela era mais difícil passar por dificuldade. Para mim era tudo bem. Eu falei, tá ótimo. E para ela não. E aí a gente tinha os impasses com relação. Eu falei, por que você não está assim sofrendo? Ela falou, eu não tenho culpa se você passa bem, eu não passo bem dessa forma. E aí a gente tinha umas discussões, porque aí, quando envolve família a gente acaba, né, querendo que a outra te entenda de qualquer forma, mas são seres humanos, né? Cada ser humano é um universo. Para você, o que significa fazer parte, então, desses 30 anos de Alunorte? Orgulho, sentimento de pertencimento. Eu acho muito legal. Quando eu entrei aqui, eram 3 linhas de produção e hoje são 7. Então, eu participei de 4 implantações, né? De 4 novas linhas. E isso me deixa num orgulho danado, porque é saber que eu trabalho na maior produtora de alumínio do mundo, a gente tem o maior parque de automação, de energia, e tudo é a gente que toma conta. Então isso me deixa assim muito, muito feliz. E ser escolhida como uma, tem tanta gente que trabalha aqui, né? Ser uma das pessoas para representar esses 30 anos. É um pouco chocante. Eu sinto assim um prazer imenso e ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito que gosta de ficar em bastidores, essa é a grande verdade. Então, essas exposições é novo para mim também, né? Por exemplo, falar aqui a minha vida para pessoas estranhas, chorar, nossa, quem vê esse vídeo vai estranhar. Mas está sendo legal, porque é aprendizado, né? Além, assim, é uma forma que eu acredito da empresa dizer assim, você literalmente representa a gente, né? É legal. Então, como que você se sentiu contando essa história pra gente e sabendo que ela vai ficar lá na íntegra para você, para sua filha, para quem quiser depois assistir também? Eu não sei nem dizer. É emocionante, né? Você poder mostrar para outras pessoas a sua vida, o que você passou. Muito legal. Obrigada.